Meus irmãos queridos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta para trazer uma meditação na palavra de Deus a respeito de como Deus cuida da gente, como Deus cuida dos nossos assuntos, da nossa família, como Deus se preocupa até com a nossa memória. Não me refiro ao nosso entendimento, a memória, a lembrança, não. Mas como Deus se propõe a guardar o nosso legado. Você tem legado? Ainda não tem? Você já fez uma obra grande para Deus? Você tem ajudado na obra de Deus? Você mesmo faz? Ou você ajuda quem está fazendo? O que você está fazendo? Eu não sei, cada um sabe o que está fazendo, mas a verdade é que a meditação que nós vamos trazer mostra que Deus tem respeito pelo nosso histórico por muito tempo, ou para sempre. Nós vamos aprender no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículos 1 e 2, e os 3 últimos versículos do capítulo. Quando eu estou dando aulas com tempo suficiente, eu leio um capítulo inteiro e me fixo naquilo que eu quero exemplificar. Mas o nosso tempo é pequeno e é muito justo, e vamos fazer assim. Eu vou ler só os 5 versículos que nós vamos meditar, para falar sobre este princípio, Deus preservando a nossa história, a nossa lembrança, a nossa memória, nosso legado. Isaías 29:1. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Versículo 22. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. A Bíblia é cheia de enigmas maravilhosos, poesia. Quase todos os profetas, com toda liberdade, usaram de recursos vários. Um deles foi a metáfora, outro foi a parábola, outros usaram mesmo a poesia, o acróstico. Neste caso aqui é um acróstico. E tudo com a finalidade de manifestar, de falar da bondade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Ariel é um nome simbólico para Jerusalém. A gente entende pelo próprio texto. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, ou seja, uma cidade que tinha um calendário, deixa eu usar a linguagem do Ocidente, uma cidade que tinha um calendário litúrgico, um calendário que eles não se preocupavam com as datas em si, dos meses, dos dias, das semanas, dos anos, e sim com as festas.
acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Em algum aspecto, eles eram doidos por festas. Aqui, na nossa experiência também. Festas para tirar lucro, festas para ter benefícios, festas para terem encontros, festas para várias ou com várias finalidades e por várias razões. As festas em Jerusalém, as festas no meio do povo de Deus, todas elas deveriam redundar em louvor, ação de graça. Todas elas deveriam dar um sentido àquele encontro para fazer os novos, a nova geração, entender, aprender e seguir aquilo que havia sido transmitido por Deus. Mas o versículo 2 fala da provação. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Aí entra o enigma. Qual o Ariel final? Existia um indivíduo inimigo do povo de Deus com este nome, e seus filhos foram vencidos por alguns judeus. Isto, 1 Crônicas, capítulo 11, se não me falha a memória. Agora, a finalidade aqui é só mostrar que nem tudo que a gente acha correto agrada a Deus. Nem tudo que a gente faz por costume agrada a Deus. Nem tudo que a gente faz por tradição agrada a Deus. As festas ocorriam, era na cidade de Davi todos os anos, e não tinha a finalidade que Deus queria. Não levava aquele povo a adorar, a reverenciar, realmente a obedecer. Aí vem a exortação. Contudo, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza. Haverá pranto e tristeza. Entendemos melhor quando lemos o versículo 22. Assim diz o Senhor que remiu Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado. Haveria sempre há uma bênção para quem obedece. E sempre há um memorial para quem foi fiel. Jacó não será envergonhado, ou seja, a promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó seria cumprida naquela gente, naquela geração, naquela nação, mesmo que houvesse desobediência, mesmo havendo desobediência e até abusos. Agora Jacó não será envergonhado, nem agora se descorará a sua face. É um termo bíblico para falar de palidez por medo, palidez por alguma aflição. Pessoas que ficam aflitas e, na expressão que nós conhecemos muito bem, fugiu o sangue. Faltou sangue, fugiu o sangue, ficou branco, parece que estava morto. É isso. Jacó não descorará a sua face. Mas quando ele vir, quando ele contemplar seus filhos, quando ele contemplar em seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, quando acontecer um despertamento, eles santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Aqui, o problema da nação está passando por processos penosos. Lá no começo do capítulo fala ai de Ariel, nome simbólico para a cidade de Davi. E aqui está dizendo, não, o aperto não é para sempre, a vergonha não acontecerá, Jacó não será envergonhado, porque Deus se preocupa com a nossa história, com a nossa vida, o seu serviço a Deus, a sua adoração, a sua obediência, a sua fidelidade. Há um princípio de recompensa. O
que eles faziam era um erro, e o versículo 24 deixa claro. Era um erro espiritual, viver de festa, viver de o interesse religioso. Nas festas eles vendiam muitos animais para sacrifícios, nas festas eles trocavam moeda dos que estavam em outros países. Aquilo que aconteceu nos dias de Jesus, dele virar as mesas dos cambistas e soltar os animais, vinha de longe, era uma tradição milenar. E o versículo 24 diz: os errados de espírito passarão a entender que a vida não é só assim, que o propósito de Deus não era ensinar religiosidade, era obediência. Os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores aprenderão a obedecer. Meus queridos, é muito bom conhecer um pouquinho da palavra de Deus e, melhor ainda, é conhecer o Senhor da palavra. Ele se preocupa com você, com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, com os seus atos, os seus feitos. Há um memorial escrito diante do Senhor para cada um de nós. No Novo Testamento aprendemos sobre o juízo final, sobre o que vai acontecer. Diz: abriram-se os livros e cada um foi julgado pelas coisas que neles estavam escritas. Então, Deus abençoe meus irmãos. Não esqueçamos de fazer o bem e não existe como servir a Deus e não ser recompensado. Há um memorial. Deus se preocupa com a nossa memória, com o nosso histórico, com a nossa vida, e Ele é justo, fiel e recompensador. Bendito Senhor, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, abençoe meus irmãos. Dá graça a cada um, Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos dirija no Teu santo caminho dia a dia, Senhor, para que possamos Te honrar, Te louvar, bendizer o Teu nome, meu Senhor, com a nossa própria vida. Deus bondoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Seja feliz com o Senhor este dia também.